Cara, eu tenho uma curiosidade, não sei se tu permite a gente falar sobre isso também, né? Mas é um evento que aconteceu agora há poucos dias na região lá e foi desesperador pra gente que tem o Rio Pardinho ali também, né? E vi aquela tragédia ali na região dos vales, né? Vejo excursões daqui hoje ainda, nos domingos, indo para lá para ajudar, né? E quando mandei uma mensagem para o Guilherme, ele me disse, cara, tem cidades aí que foram dizimadas, né? E a tua experiência lá, tu conseguiu colaborar com alguma forma? Como é que foi lá? Foi tão O, assustador mesmo a como a gente comparação, vê? assim, eu acompanhei mais Rocassales, que é mais perto de Teutônia lá. Teutônia, o Taquari não passa perto, né? São só fluentes, enfim. Mas, cara, a comparação, assim, eu vou tentar comparar com Sinimbu, assim, porque Sinimbu, a gente diz que um dos pontos turísticos é enchente. Então, quando tu vê as pessoas na rua olhando, porque né, todo mundo vai olhar o rio, enfim. Hum, E Rocassales é uma cidade que o rio faz uma curva antes da rua principal e o rio, imagina a igreja evangélica lá de Sinimbu. O rio, em vez de fazer a curva natural dele lá atrás, ele simplesmente invade nossa, a cidade dali de cima e vem arrastando tudo para baixo, assim. Então a rua principal sobrou nada, assim. As casas, elas, grande maioria foram condenadas. O hospital tinha 2 metros de água no primeiro andar no outro dia ainda. Então, os no hospital, doentes no no hospital de hospital. Roca. O hospital de Teutônia disponibilizou 8 leitos para receber os pacientes de Mussum e Roca, né? Leitos pediátricos, cirúrgicos, clínicos. O Hospital Bruno Born, o Hospital Estrela, todos eles estenderam a mão. E na verdade era muito difícil porque no outro dia, às 4 horas da tarde, não tinha como chegar no hospital. Nem de barco, porque tinha muita correnteza, não tinha como tirar os doentes, né? E não tinha onde pousar o helicóptero. Já tinha helicóptero, não tinha onde pousar. Então, assim, minha mulher, por exemplo, ela nunca tinha visto enchente na vida, né? E ela ficou muito assustada, assim, muito apavorada, porque eu já vi, né? Em Sinimbu a gente Sim. convive com isso desde criança mas Com assim, as proporções muito menores, né, de menores, prejuízo, né? mas vamos, assim, em 2010 eu lembro que eu estava na faculdade, foi quando caiu a ponte em Agudo, e foi desde que eu 35 anos foi a maior, assim, chegou muito próximo da minha casa. E eu lembro do pessoal em rock falando assim: quando se chegar aqui, rock inteira tá embaixo da água. Eu lembro do meu pai falando isso. Se chegar na minha casa, Sinimbu inteiro tá embaixo da água. O problema é que pode chegar, né? Com as devidas condições climáticas aí que aconteceram. E isso é uma coisa que, assim, quem convive com isso, claro que a proporção é menor do que aconteceu, mas realmente foi Roca Salles e Mussum, mas também Estrela, algumas partes, Lajeado, a região mais costeira ali, Eu tenho e grandes amigos em Cruzeiro Arroio do do Sul, Meio, Arroio do Meio que também, também sim. então até vi que tem alguns assistindo aí também, né, com muita dificuldade também, né? A gente viu na mídia muito, Guilherme, a cidade, mas o interior lá foi Interior. muito atacado também, né? Mussum, por exemplo, tinha pessoas até semana passada, agora há poucos dias, que não tinham contato, porque não tem como chegar. Imagina no interior a 20, 30 quilômetros do centro da Meu Deus. cidade, né, próximo do rio. E assim, o agro lá, a gente já estava numa. A Langiru, que é uma cooperativa grande lá, vem em crise agora nos últimos meses. E ainda mais com agora isso que aconteceu, assim, a economia lá, ela gira muito em torno do agro, assim como Sinimbu, mas assim, muda um pouco o contexto. Aquela região ela Ela é diversifica mais, muito né? diversificada. Na verdade, essa Nossa foi região é mais o tabaco. isso. E na E lá verdade, depois até quero conversar sobre isso um pouco, Guilherme, que perfeito. É me isso aí. é uma eu trabalhei em Lajeado, uma época aí também e tenho muitos amigos na região ali. Ela muda um pouco a característica, né? Mas Muda finaliza aí, muito, né? assim, e na verdade por isso, assim, o pessoal do interior sofreu muito, e aí a gente via, por exemplo, doações, etc. O pessoal doando algumas coisas que cara não tinha onde botar, porque tu não tem onde botar, tu não tem mais casa, tem 1,5 metro de barro, como é que tu vai entrar na tua Sim. casa, né? Então, pessoa 3, 4 dias sem tomar banho, não tinha água, né? Então, não tinha sinal de telefone, então foi realmente, assim, uma situação bem dura, Eu né? eu acompanhando de à distância, eu tenho muito contato também com o pessoal da Defesa Civil ali.
como eu senti também um certo despreparo, né, para que isso acontecesse algumas soluções assim mais básicas, né, de caminhão-pipa para fazer as limpezas, né? Então assim, todo mundo fala em ajuda nisso, ajuda naquilo, mas para reestruturar parecia que faltava estruturalmente. Até de repente não dá para condenar ninguém, porque é uma situação nova que ocorreu. Totalmente anormal, né? Acho que a gente até vai aprender com toda essa tragédia, né? Sem dúvida. Pena que vidas Pena que foram... precisa acontecer isso para a gente aprender, né? Exatamente. E na verdade eu digo que Sinimbu tem um sistema de alerta que nenhum lugar tem. O Gilberto Bulbos ligava pro meu pai e dizia assim, o rio tá aqui. Aí meu pai sabia Exatamente. onde vai chegar. Nós temos hoje isso ainda, isso aí. nessa última chuva que deu agora, né? Então eu me desloquei até a região ali de Rio Pequeno, né? E aí o morador ali já me disse, olha, aqui tá 2 metros mais alto que a última semana, né? E daqui 2 horas o centro de Sinimbu vai sentir esse reflexo. Então a gente tem essa base, né? Porque a chuva em Sinimbu é Gramado Xavier, Boqueirão, né? A chuva por ali é o maior problema. Mas Guilherme, o que tu falaste é uma coisa que é impressionante. Como é necessário grandes líderes, pessoas inteligentes à frente de todas essas coisas. Porque a gente vê um despreparo às vezes que não dá para admitir. E que são em coisas pequenas. São em coisas pequenas. Né? Então a gente tem que aprender um pouquinho mais rápido. Às vezes as pessoas não entendem por que um líder ele tem que estar bem preparado, mas bem preparado. Né? Pô, cara, chegou gente lá que não é a tua especialidade no hospital, mas tu tinha que estar bem preparado para liderar todo esse negócio. Né? Então, para isso a gente precisa de líderes que realmente estejam preparados. Então, acho que realmente impactou assim a nossa região toda, impressionante assim como a gente viu a população querendo ajudar, né? É que a gente mas se eu coloca acho no lugar, né? Porque vive isso também, sim. né? Mas eu acho que agora que a página virou, a gente precisa buscar algumas coisas para melhorar nisso, entendeu? Melhorar porque o vai tempo de reação. Né? Exatamente. Bem isso, Matheus, o tempo de reação para as coisas. Seja, né? seja no pré, como seja no pós. Exato. Né? É prever, diminuir o estrago e também acelerar o processo de recuperação depois que algo acontece. Exato. Isso existem estratégias, né? Eu não sou especialista na área, mas espero que a gente consiga, o Estado como um todo aqui, consiga se preparar melhor agora para isso que vem pela frente. Eu acredito que também as novas lideranças estão chegando, as coisas estão sendo mais discutidas, a gente tem aí as redes sociais que nos trazem muita coisa de repente que não presta, mas muita informação que, né, hoje todo mundo tem informação, né? Então acho que mais legal saber um pouco dessa história, então saber que tu tava no meio daquilo lá e pôde colaborar também, né? Eu vou mandar um abraço também aqui pro Henry Prank, que tá em Sinimbu todos os domingos aí mandando excursões para os lugares aí para poder colaborar de alguma forma. E agora o tempo passou, né? Tem memória curta, né? Daqui a pouco já é outra coisa. Já foi, não é assim, né?